Bom dia, Bom dia, salve Maria. Salve Maria. Bom, hoje é eu que vou falar um pouquinho sobre São José, né? São José, ele tem feito nesses últimos tempos grandes graças na minha vida. E aí quando o Luiz me convidou, fiquei muito feliz, porque eu precisava mesmo partilhar toda essa graça de São José, né? São José, ele é muito discreto e muito os milagres de São José são suaves. Não é uma coisa assim extraordinária de um dia para o outro eu me transformei. É uma coisa suave, é devagarinho, no escondido, né? Que é como São José é. São José não falou nenhuma palavra em toda a Bíblia. Não tem nenhuma fala, nenhuma palavra que São José falou. Tamanha era a sua humildade. Então, eu sempre soube que São José era um grande santo. Ele é o pai adotivo de Jesus, né? Foi o único homem na face dessa terra a quem o próprio Deus obedeceu, né? A Bíblia fala que ele era submisso aos seus pais, né? Como um bom filho, né? Ele era submisso a São José. Então ele chamava São José de Senhor. O próprio Deus, o Senhor Deus, né? Chamava São José de Senhor e era obediente ao seu pai, né, aqui na terra. São José foi aquele que sustentou o Filho de Deus, aquele que deu de comer, aquele que guiou, aquele que salvou a vida de Jesus durante a perseguição de Herodes. Ele, no meio da noite, saiu com a sua família para uma terra distinta, né, uma terra diferente, uma terra pagã, que era o Egito, com a sua esposa, com o seu bebê, com o seu filho bebê, né, andando de a pé por caminhos perigosos, chegando num lugar onde não conhecia ninguém, não tinha trabalho, não tinha levado suas ferramentas, né, passando fome, passando necessidade. Então São José foi aquele homem que não negou nada a Deus, né? Entregou toda a sua vida a Deus. E também, ao mesmo tempo, também Nossa Senhora, né, que é a Rainha dos Céus, também foi obediente a São José, né? Então, São José, e ao mesmo tempo que ele era o chefe da Sagrada Família, ele era o servo também de Nossa Senhora de Jesus, aquele que veio para servir, né? Ele também é comparado a José do Egito. José do Egito, para quem conhece a história, né, ele foi humilhado, foi vendido como escravo ali para o Egito. Depois ele se tornou o chefe de todo o Egito. O faraó falou assim: olha, depois de mim, quem manda aqui no Egito é José. Obedecei-o, fazei tudo o que ele vos mandar, né? E ele colocou como chefe para cuidar de todos os seus bens, que era ali a riqueza do Egito, que era o alimento. Durante toda a seca, durante a fome, quem que tinha ali o poder, o domínio sobre o alimento era o José do Egito. E São José também, né, que foi aquele que protegeu o nosso alimento espiritual, que foi Jesus. Ele que cuidou dos tesouros de Deus, que foi Jesus e Maria. Mas a passagem que eu quero me atentar nessa manhã é aquela passagem que fala que José, né, percebeu que Maria estava grávida e pensou em se afastar dela secretamente, né? Pensou em repudiá-la secretamente. E aí essa passagem, ela dá margem para muitas interpretações, né? Ah, será que São José pensou que Nossa Senhora o tivesse traído? Será que São José não entendeu o que estava acontecendo? Ou será que São José sabia o que estava acontecendo, né? Como São José não fala, então, né, dá margens para interpretações, mas os santos, né, São Tomás de Aquino, ele defendia a tese de que São José sabia exatamente o que estava acontecendo com Nossa Senhora. No Diário de Santa Brígida, que Santa Brígida é uma santa mística que teve muitas revelações, né? Ela conversava com Nossa Senhora, e Nossa Senhora revelou a ela esse trecho da história, e ela disse que São José sabia exatamente o que estava acontecendo com Nossa Senhora. Por quê? Quando Nossa Senhora ela recebeu o anjo, e ela foi anunciado que ela seria a mãe de Jesus, né? Naquele momento, o Espírito Santo a envolveu,
E ela então recebeu a graça de ter Jesus no seu ventre, né? Estava grávida de Jesus. E a Bíblia fala que imediatamente, às pressas, ela foi para a casa de Isabel. Mas ela era noiva de São José. Eles já tinham um vínculo matrimonial. Eles só não estavam morando juntos, não tinha acontecido o casamento. Mas eles já tinham aquele vínculo matrimonial. Então, na revelação de Santa Brígida, fala que Nossa Senhora foi pedir a São José a autorização para ir até Santa Isabel, já que eles eram noivos. E quando ela foi falar com São José disse, eu vou com você, né? Eu vou acompanhá-la, porque era uma distância de 160 quilômetros, no deserto, sozinha, né? Então, uma jovem de em torno de 14 anos, né? Jamais ia andar sozinha, né? Então, uma distância tão longa, um caminho tão perigoso. Então, São Tomás de Aquino e Santa Brígida fala que São José acompanhou Nossa Senhora nesse caminho até a casa de Santa Isabel. E quando Nossa Senhora chega na casa de Santa Isabel, Isabel fala assim, que honra vir até mim a mãe do meu Senhor. Ela diz também, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então São José ouviu as palavras de Santa Isabel. Né? Não, eles não afirmam se São José ficou com ela os 3 meses lá, ou se ele voltou e depois foi buscá-la novamente. Mas que São José acompanhou ela durante essa viagem e que ele ouviu as palavras de Santa Isabel. E ele silenciou, ele não entendeu o que isso. Ele não sabia que Nossa Senhora estava grávida, ela tinha acabado de ser anunciada, não tinha barriga de grávida. Mas ele ouviu as palavras de Santa Isabel e não entendeu. E depois, né, ela passou os 3 meses ali com Santa Isabel, depois ela voltou, e depois disso foi que ele percebeu que ela estava grávida. Ela não disse para ele que estava grávida, ela não falou com ele, mas ele percebeu pelo corpo que ela estava grávida. E aí quando ele percebeu que ela estava grávida, São Tomás fala que ele não se achou digno de fazer parte desse mistério, porque ele conhecia quem era Maria. Quando ele ficou noivo de Maria, ele sabia exatamente quem era Maria. Sabia das suas virtudes. Sabia que jamais ela seria capaz de ofender a Deus, né, traindo ele. Então ele sabia exatamente, ele conhecia as Escrituras. Ele sabia que o Messias iria chegar, né, e que uma virgem iria conceber. Então quando ele percebeu que Nossa Senhora estava grávida, ele entendeu o que estava acontecendo. Mas ele não se achou digno de fazer parte desse mistério. Ele não queria atrapalhar os planos de Deus, porque até então Deus não havia ainda falado com ele. Deus não havia ainda chamado ele para fazer parte disso. Então ele falou, eu não fui convidado, né? Eu não sou digno de fazer parte, de estar presente com a mãe de Deus e o filho de Deus e eu estar no meio dessa família. Então ele quis afastá-lo, se afastar secretamente. E a Bíblia fala que São José era justo. Um homem justo jamais iria fazer um juízo temerário, jamais ia duvidar da pureza de outra pessoa sem ter prova, sem ter, né, realmente motivo para isso. Então, São José sendo justo, ele silenciou e esperou e pensou, né, enquanto ele pensava em se afastar de Nossa Senhora secretamente, foi quando o anjo apareceu para ele, em sonhos, né? Dizendo, não temas, José, em receber Maria, pois o que nela foi concebido, né, vem de Deus, é o Filho de Deus, que salvará o mundo. Então, aí ele sim assumiu a sua missão. Né? Veja quantas dores passou São José para cumprir essa missão. Quantos sonhos talvez ele tivesse, né, e depois ele teve que abrir mão de todos os seus sonhos, né, de ter uma família, de ter uma vida, né, comum, e de repente ele se viu diante do mistério de Deus. E ele abandonou todos os seus sonhos para viver, então, a vontade de Deus. E fez isso com maestria, né? A ladainha de São José fala que São José era justíssimo. José justíssimo. Uma pessoa justa é uma pessoa virtuosa, com a virtude da justiça. Quando fala que ele é justíssimo, porque ele era heróico nessa virtude. José justíssimo,
José obedientíssimo, José fidelíssimo, José terror dos demônios, sustentador do Filho de Deus, chefe da Sagrada Família. E aí, esse livro aqui, ontem eu concluí a consagração a São José, eu trouxe o livro, né, para mostrar aqui. Esse livro aqui, ele é o livro da consagração a São José. Como tem o livro da consagração a Nossa Senhora, de São Luís de Montfort, também tem um livro da consagração a São José. E é um livro, assim, extraordinário. Às vezes você pensa, mas não tem nem o que estudar sobre a vida de São José, porque o que está escrito é o que está lá na Bíblia, não tem mais nada. Nossa, esse padre, né, que escreveu esse livro, ele faz reflexões profundas sobre São José. E faz um tempo já que eu tenho feito uma campanha e rezado para São José. Eu falei, São José, eu quero experimentar o seu poder de intercessão, né? Me mostra quem o Senhor é, porque eu sei que o Senhor é poderoso na sua intercessão, porque ele sendo o pai de Jesus, né? Que honra deve ter São José no céu? Ele é mais do que qualquer outro santo, obrigada, né? Depois de Nossa Senhora, que é a Imaculada, né? São José, ele é o maior de todos os santos. E é tão pouco falado sobre São José, né? É tão pouco... A devoção a São José é poucas pessoas que... Justamente por não ter tanta história sobre São José, né? Mas quando a gente começa a pedir a intercessão de São José e começa a experimentar São José, a gente começa a conhecê-lo de uma forma sobrenatural. Tem a tradição da igreja conta uma história muito bonita de São José, eu vou encerrar com ela. Nossa Senhora, a tradição sempre acreditou que Nossa Senhora foi entregue ao templo por seus pais com 3 anos de idade. São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, entregou Nossa Senhora com 3 anos de idade ao templo para ser educada no templo. E quando ela chegou na idade de se casar, o sacerdote do templo quis escolher então um marido para Nossa Senhora. E aí ele chamou alguns pretendentes, né, de cada tribo, e ele pegou o cajado, né, de cada um e colocou no Santo dos Santos, no templo. E no outro dia, a vara de São José estava toda florida. E aí conclui-se, né, que ele seria o escolhido para se casar com Nossa Senhora. Não está na Bíblia, né, mas é uma história muito bonita que conta-se, né? Então você vê que São José também foi escolhido por Deus desde toda a eternidade para ser o pai de Jesus, né? Se eu pudesse escolher, né, dentre todas as pessoas do mundo, conhecendo os pensamentos e os corações de todos, se eu pudesse escolher uma pessoa para ser meu pai, por exemplo, seria eu escolher a melhor pessoa do mundo para ser. Então Jesus fez isso. Ele teve a graça de escolher o seu pai e a sua mãe. E ele escolheu, né, o casal mais santo e mais perfeito de todos, para ser o pai e a mãe do Filho de Deus. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos aproveitar esse momento, esse dia, essa unção da igreja, né? Sobre São José, né? Eu fico assim imaginando que a sombra de José que protegia Nossa Senhora no caminho do Egito, sabe? São José era a sombra que protegia do sol escaldante do Egito, do deserto, protegia o Filho de Deus, Jesus, e a Virgem Maria. Muitas vezes eu fico me deparando com São José e a gente vê, por exemplo, um exemplo de homem, um exemplo de pai, e aquilo que um provedor, que aqui muitos estão aqui são provedores, são pais. O anjo não falou com Nossa Senhora para onde que ele tinha que ir. E o anjo falou umas 3 vezes com São José. O anjo falou, foi para José. José, agora vai para o Egito, que estão querendo matar o menino. José, não tenha medo de acolher Maria como tua esposa, que dela tenha o Filho de Deus, do Altíssimo, o nome dele. Para quem foi dado o nome de Jesus foi para José, que foi dado o nome do Filho de Deus.
a responsabilidade de José de conduzir, de coordenar, de dirigir, de cuidar, de ter a direção, a hora de ir, a hora de voltar. Foi Deus que falou para José. É hora de voltar, já morreu Herodes. Pode voltar para o Egito, mas não volte para tal lugar, volte para a Galileia. Foi tudo instruções que Deus foi dando para José. Por isso que nós temos que nos espelhar como pais em José, para conduzir a nossa casa. Pedir para que o anjo venha falar conosco. Pedir para que o anjo venha nos ensinar a dirigir os caminhos, a ser uma proteção, quem sabe muitas vezes silenciosa, a nossa esposa. Quem sabe muitas coisas que a gente não entende, como São José também não entendeu ao ver a saudação de Isabel, a Virgem Maria, mas ele se calou e falou: eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está no comando, Deus está no controle. Imagina a humilhação de José de chegar em Belém e não ter um lugar para tua esposa ficar. Não ter um lugar para nascer Jesus. Ninguém o acolheu, teve que sair fugido, às pressas, de noite. Ficou no meio de um estábulo, no meio de boi, no meio de cavalo, no meio de carneiro, com o fedor de estrume, no meio da palha. Imagina quantas vezes José falou assim: Senhor, que vergonha que eu sinto. Todo mundo prepara um berço e eu sou carpinteiro. Eu queria tanto preparar um berço para o Senhor, eu não tive condições. Eu não tenho ferramenta, minhas ferramentas ficaram todas. Eu não tive como trazer nada. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a minha humilhação. Eu não fui capaz de ter uma casa, um quarto para te acolher. Um berço, uma cama, umas palhas secas. Um colchão, um lençol limpo. Foge sem ferramenta. A Jaque dizia, já pensou o homem trabalhador como ele era, mas chega no lugar, não tem ferramenta, não tem nada, não tem trabalho. E a igreja fala que a igreja tem graus de honra. A igreja tem graus de honra. O culto dado a Deus é o culto de latria, que significa adoração exclusiva, única, suficiente, tremenda ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único joelho deve se dobrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o culto de latria, culto de adoração em grego. E o culto de hiperdulia, hipermercado mufato, hipermercado, hiperconstrução, não sei o que, significa que é um mega, algo grande, algo extraordinário, algo que tem tudo, algo poderoso, algo maior do que simplesmente um mercado, um supermercado. É o culto dado a Nossa Senhora, é o culto de hiperdulia, significa Santa das Santas. A rainha do céu, a mãe de Deus, a esposa e a filha de Deus. A única que pode ser a mãe, a filha e a esposa de Deus é Nossa Senhora hiperdulia. O culto dado a São José, abaixo de Nossa Senhora está São José, é o culto de protodulia. Significa primeiro, primeiro santo da igreja. Primeiro santo da igreja, São José, o maior de todos os santos. Todos os santos, Santo Padre Pio está abaixo pelo grau de honra dado por Deus,
está abaixo. Todos os santos, Santa Rita, estão abaixo de São José. Pela sua humildade, obediência. Depois os outros santos é o culto de Dulia. Dulia é o culto dado aos outros santos. É o grau de honra. Por isso que São José é tão forte a sua intercessão. É tão forte você se apegar. Eu peço a graça para Deus também nesse ano. Que São José me escolha para me ajudar a ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom amigo. Ele que foi fiel no pouco e Deus confiou mais a ele, como José do Egito. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Como São José, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Imagina um pouco essa cena, gente. Vamos usar nossa imaginação para as coisas boas. Imagina Jesus pequeno, da idade de Luiz Miguel aqui. São José, José ensinando ele a ser carpinteiro. Jesus aprendeu uma profissão com um homem, com um pai chamado José. Você imagina, pega na plena assim, meu filho. Sim, meu filho, é assim que se lixa, é assim que se torneia. Eu não sei quais as ferramentas que tinha naquele tempo. É assim, mas muito antes de José foi construída uma arca. Não é brincadeira não, gente. Muito antes de José foi construída uma arca de 200 comprimentos de largura, com 30 de altura, com 60 de largura. Imagina as coisas que José não fazia e as ideias que Jesus dava também, e ao mesmo tempo a obediência. Tá bom, pai? Faz isso, meu filho. Que história mais linda. São José nos ensina a ser fiel. São José nos ensina a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, um bom filho, um bom amigo. São José interceda por nós, São José. Fale com nós, por nós, diante de Deus. Nos ensina a ser fiel. Creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. E sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. E sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. E sou fiel no pouco, os meus passos guiará. São José, ele não viu Jesus morrer na cruz. São José morreu primeiro. E há indícios de teólogos que falam que talvez São José não aguentaria ver Jesus na cruz.
Talvez ele não suportaria como homem, né? Como um pai, como você que vê um filho ser maltratado. Talvez ele morreria ali pelos soldados romanos com a espadada, e seria muito difícil para Jesus isso, para Nossa Senhora. São José era mais velho que a Virgem Maria, como eu e a Jaque. Então Jesus, na sua infinita misericórdia, levou o Pai primeiro, antes do Pai ver a dor dele no Calvário. Talvez porque não aguentaria tanto amor, tanto zelo, tanto cuidado. É um protetor, um provedor, é um pai ver um filho sofrendo. Não ia entender, não sei. Sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Não tinha no alto da cruz São José. Não fala na Sagrada Escritura, principalmente em João capítulo 19, que no alto da cruz estava Maria, a mãe de Jesus, Maria, mãe de Cleófas, e João, o discípulo amado. Não falou ali que estava José. José não estava mais ali. José estava já no colo de Abraão, no colo de Deus. São José, rogai por nós. São José, terror dos demônios. São José é conhecido como terror dos demônios pelos exorcistas. Nos exorcismos é perguntado aos demônios por que vocês têm tanto medo de José? Porque ele é conhecido e a hora que é invocado o nome de José, os demônios tremem de tanta obediência. O demônio não suporta a obediência. O demônio não suporta a humildade. Por isso foi invocado pela igreja o título, hoje também a São José, o título de terror dos demônios. Ele é o terror dos demônios. O demônio tem medo de quem é obediente, quem é santo. Então invoque ele diante das tentações. São José, me ajude a ser mais santo. São José, me ajude a ser mais de Deus. São José, me ajude. Eu preciso. Em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Hoje eu descobri, aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia!